Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Olá, seja bem-vindo ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. O Clipcast está disponível no YouTube e também no Spotify, então não se esqueça de se inscrever para acompanhar todos os próximos episódios. O Clipcast é uma produção da Clip Escola, a agenda digital que vem aproximando e facilitando a comunicação de mais de 2.000 escolas com as suas famílias. Eu sou a Camila Joras, eu sou coordenadora de pré-vendas aqui da Clip e serei a host desse episódio. E hoje a gente vai conversar sobre um tema essencial para o futuro da nossa sociedade, que é sobre a educação climática e a sustentabilidade nas escolas. E para que a gente consiga conversar e debater esse tema, eu tenho como convidado o Douglas Gigliotti. Seja bem-vindo, Douglas. Olá, Camila. Muito obrigado, prazer. Obrigado pelo convite e um abraço para toda a comunidade Clip Escola. Vou fazer uma breve apresentação do Douglas. O Douglas, ele é cofundador da Reconecta. Ele é especialista em neurociência e sustentabilidade e ele também é líder do movimento das escolas pelo clima. Esse projeto, essa comunidade de escolas já impactou mais de 1 milhão de estudantes e mais de 80 mil escolas. É isso, né, Douglas? 80 mil professores, são mais de 1.200 professores, perdão. Exato. Sim, muita gente impactada. Eu queria que contasse um pouquinho para a gente, Douglas, para a gente iniciar nossa conversa. Como que foi essa aproximação com o tema de sustentabilidade e com a educação, né? E depois, já na sequência, você já poder trazer para a gente um pouquinho dessa diferença, né? O que é a educação climática e o que é a sustentabilidade também, para a gente já desenhar esse cenário para a gente iniciar o papo. Perfeito. Obrigado. Bom, eu sempre me defino como o pai da Betina e corresponsável pela sociedade que ela vive. E na minha trajetória eu comecei numa área mais técnica, sou formado em engenharia e comecei na área corporativa, mas ao longo da carreira eu comecei a perceber ou enveredar os meus interesses para a questão de desenvolvimento de pessoas, questões de relacionamentos. E a sustentabilidade, muitas vezes, ela não é conectada a questões de pessoas, a questões de relacionamentos, apenas na parte ambiental. E, de fato, na verdade, a gente não tem problemas ambientais, nós temos sintomas ambientais de problemas humanos. E é por isso que a educação ela é chave quando eu falo de transformação, de educação e de sustentabilidade. E foi por isso que que eu enveredei, né, para a área de educação. Eu ganhei uma bolsa de MBA e conheci quem é hoje a cofundadora, minha sócia, na Reconecta, um negócio social especializado em educação para sustentabilidade. A gente começou a perceber que nas escolas, assim, as ações em sustentabilidade eram sempre muito pontuais, tem bastante coisa, mas às vezes, né, a gente fala de trash maker, faz sucata, depois joga fora, ou é a horta da tia Cláudia foi embora, morreu, não há continuidade, há uma coesão nesse formato, e a gente pensa, como que a gente faz um programa em que, de fato, a gente olha a sustentabilidade como um valor no desenvolvimento integral do aluno e da cultura organizacional. E aí a gente começou lá em 2015, com esse processo, foi crescendo, foi indicação, uma escola indica para outra. No meio do caminho, a gente fundou o Movimento Escolas pelo Clima por uma necessidade da educação climática, por um gap que a gente identificou, e fez isso crescer, e a gente hoje, né, tem essa comunidade que é a maior do Brasil de impacto em educação climática. E é muito importante essa distinção, na verdade, porque quando a gente fala de educação para sustentabilidade, a gente olha para um cenário um pouco mais macro, né, de desenvolvimento de comportamentos em que a sustentabilidade é um valor, né? Então, os meus comportamentos, eles levam em consideração o bem-estar coletivo como uma necessidade para o meu bem-estar individual. Assim como a honestidade é um valor e que a gente vai ter, né? Eu sou honesto, mas às vezes omito alguma coisa, meu cachorro comeu a lição de casa, enfim, eu quero formar alunos honestos, eu preciso formar alunos sustentáveis. E quando a gente fala no recorte de educação climática, é como que eu olho para esse desenvolvimento, para essa educação para sustentabilidade, com um foco em mitigação, em resolução, em enfrentamento da maior crise que a gente tem hoje ambiental, que é a emergência climática.
A gente está vendo eventos climáticos extremos, acho que vocês estão em Florianópolis, né? A gente teve um evento aí forte no começo do ano, foi até pouco noticiado, teve no ano passado no Rio Grande do Sul, enfim, a gente não está falando mais de futuro, a gente está falando de presente e de urgência para fazer esse recorte com intencionalidade dentro desse grande espectro. Eu acho que a minha primeira pergunta ia ser porque da importância, né, de se começar na sala de aula, né, falar sobre esse tema, né? Eu acho que eu já entendo um pouco, né? A partir do momento que a gente é pai, que a gente é mãe, a gente já começa a se preocupar muito mais com o futuro, né? Me conta um pouquinho assim, por que você acha que é importante? Por que esse projeto, né? Essa discussão precisa começar na escola, nessa faixa etária, né? Começar lá no início, né, da nossa construção. A minha pesquisa de especialização de pós-graduação em neurociência foi como que a gente consegue inspirar comportamentos mais sustentáveis. E o grande desafio da sustentabilidade é esse. Quando a gente perguntar por que é importante, a parte humanitária, planetária, ela já é bem conhecida e quem já comprou essa ideia, né, já está convertido. Então não adianta a gente falar a importância olhando as questões de sociedade. A gente tem que olhar para uma necessidade da escola. Tá? Então, quando eu olho, por exemplo, por que é importante na escola? Do ponto de vista pedagógico, a gente tem o grande objetivo do diretor, da direção pedagógica, é, de fato, o desenvolvimento integral do aluno, é deixar ele preparado para a vida, né, para os problemas cotidianos. E o maior problema cotidiano, um dos maiores que ele vai enfrentar e que ele está enfrentando, vai ser a urgência climática. Então, eu estou preparando o meu aluno para situações reais, para a situação da vida. Quando a gente olha de preparação para o mercado de trabalho, saiu nesse ano, Fórum Econômico Mundial, relatório O Futuro do Trabalho. Habilidades em sustentabilidade só perde para inteligência artificial como habilidades do futuro que os profissionais vão ter que dominar para isso. Então, eu também estou preparando os meus alunos para o mercado de trabalho. E quando eu olho para necessidades atuais da marca, do colégio, eu também estou falando, né, de um público consumidor que está dando mais importância para isso. Então, os pais do infantil, Fundamental 1, principalmente, são pais mais preocupados, que olham para a questão de área verde, olham a questão de qual que é o posicionamento da escola em relação a esses quesitos. A gente está olhando para escolas, por exemplo, que têm uma perspectiva de talvez um dia serem adquiridas ou adquirir alguém. A gente sabe que no mercado de investimento, práticas ESG são estratégicas e são consideradas no momento de aquisição. E o fortalecimento de marca, de posicionamento de marca. Então, quando a gente fala da importância da sustentabilidade, a gente sempre tenta seguir a escadinha de o que eu ganho com isso, o que a minha escola ganha com isso, o que a sociedade ganha com isso. Geralmente, a gente só fala na última. Então, de um ponto de vista pedagógico e do ponto de vista estratégico, ela é muito urgente para a escola. E a gente está falando da formação dos próximos líderes. Né? Então, a gente está falando da formação de quem vai criar e votar leis. A gente tá falando de pessoas que vão decidir políticas corporativas. A gente está votantes, enfim. Então, a gente sempre bate muito na tecla que as ações individuais, elas não são suficientes para resolver todo o problema. Mas as pessoas que vão resolver o problema de uma forma sistêmica, se elas não tiverem ações individuais que, de fato, sejam coerentes com aquilo lá, elas também não vão mudar nada. Então, a gente bate muito nesse caminho de orientação, de transformação sistêmica, de complexidade, de um olhar holístico, para que haja essa transformação, para que seja bom para a escola, para que seja bom principalmente para o aluno e para os professores. Perfeito. A gente estava conversando até no início, né, sobre essa competência de sustentabilidade já está lá na BNCC, né? Traga um pouquinho para mim, Douglas, o que a escola hoje tem a obrigação de ofertar dentro da escola sobre esse tema, né? O que ela precisa, o que está ali, né, na legislação, e o que ela precisa olhar, assim, para os próximos anos, que ela precisa se organizar, né, e estruturar dentro da escola. A gente tem uma política muito bem escrita, de 97, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que torna obrigatório a aplicação de educação ambiental de uma maneira transdisciplinar, né, nas escolas.
E a BNCC veio, nos últimos anos, para corroborar, tendo a sustentabilidade como uma das 10 competências. Então, para mostrar que é um fator relevante, é um pilar estruturante na formação do aluno, e uma questão de legislação, né? A gente sabe que, em termos de fiscalização e punição, isso está muito aquém, né? E nem deveria ser por isso, né? A aplicação. Mas a gente tem uma lei, e a maior parte das instituições de ensino de fato seguem, tem atividades de educação ambiental, mas muitas vezes elas são pontuais, elas são desconectadas, elas são insustentáveis ao longo do tempo, né? Então, você criar uma cultura de sustentabilidade em que os seus projetos, os seus programas, eles têm uma coerência, têm um começo, meio e fim, em que eu consiga criar uma continuidade e fazer das tecnologias de sustentabilidade uma ferramenta pedagógica, ela é essencial para que essas políticas e para que essas competências sejam trabalhadas. Então, acho que puxando para um exemplo real, muita gente tem a horta vira um espaço ali só de plantio e colheita. Ela precisa ser, por exemplo, ela pode ser, por exemplo, um espaço em que eu vou trabalhar a autonomia e responsabilidade dos alunos. Então, vai ter uma turma responsável por aquela manutenção, então todo o segundo ano vai ser responsável por aquilo ali. Eu vou utilizar, aí eu uso, por exemplo, a agroecologia, que é um sistema de consórcio de diferentes espécies, para mostrar, por exemplo, que um ambiente altamente diverso, ele é mais resiliente, ele é mais forte. Então, eu trabalho temáticas que muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar com a horta, e aí eu faço uma celebração e uso a horta, por exemplo, para conversar com a equipe da cozinha, para criar relacionamentos. Então, é sempre chave essa transversalidade e trabalhar a sustentabilidade como um motivador de criar bons relacionamentos na escola. Você pode não saber definir o que é sustentabilidade, mas você sente se um ambiente é sustentável ou não pela qualidade dos relacionamentos que tem nele. A gente tem famílias sustentáveis e insustentáveis, e eu nem preciso ver se tem uma horta ali, né? Então, às vezes a escola fala, eu quero ser sustentável, Douglas, vamos fazer uma horta. Aí todo mundo briga porque ninguém quer cuidar da horta, ele não fazia sentido nenhum com o contexto. Ficou mais insustentável com a horta do que sem a horta. Então, esse cuidado desse olhar dessas tecnologias para o objetivo pedagógico, para o objetivo de transformação, ela é chave na aplicação da Política Nacional de Educação Ambiental. E para as escolas que estão implantando ainda, né? Estão só com a hortinha lá. Por onde que elas começam a pensar e a estruturar, assim, né? Qual que é o primeiro passo que elas precisam dar, né? Que ainda está com isso muito fechado, né? Tô com a lixeira ali seletiva, eu tô apenas com a hortinha, mas está isolado, né? Quais são os primeiros passos para conseguir pensar de forma mais ampla na sustentabilidade? Você falou ainda da lixeira, assim, quando a gente chega nas escolas e tem as lixeiras das 4 cores, eu já sei que a gestão de resíduos ali não funciona. Depois até posso falar o porquê ou qual que é o correto. Mas como começar, qual que é o caminho? Se a gente vê a sustentabilidade como centrado nas pessoas, a gente precisa começar ouvindo as pessoas. A gente já tem muitos projetos, na escola já roda muitos projetos, e que muitas vezes é muito frustrante, porque é um projeto que aconteceu, não foi para frente. Então, a gente sempre sugere começar com um diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser numa reunião de coordenação sobre temas prioritários, sobre projetos que morreram e que gostariam de fazer, sobre interesses pessoais. E um projeto de sustentabilidade ele pode começar com interesses pessoais muito diversos, que nem está relacionado com a horta, a água, com recursos naturais, mas que, de fato, eu estou começando a ouvir a minha equipe para fazer esse trabalho de uma maneira significativa. Tá? E aí depois começar com ações que mostrem, ou que deem tangibilidade, ou que mostrem que está alguma coisa acontecendo. A sustentabilidade ela é uma jornada, e a gente é muito difícil, muitas vezes, quando a gente conversa com as escolas, porque eles querem assim, tá, o que você vai vir fazer aqui amanhã, para depois de amanhã eu ser uma escola mais sustentável. E não existe essa mágica de um dia para o outro. É um processo comportamental, é um processo
cultural. Então, eu preciso mostrar que a gente está caminhando em direção a algum caminho. Então, por exemplo, começar com as lixeiras é um bom, reciclável ou não reciclável. Quando a gente fala das lixeiras, ou do errado, né, das lixeiras de 4 cores, a gente tem que deixar, de um ponto de vista da neurociência, a gente tem que deixar as boas decisões as mais fáceis possíveis. O aluno chega lá com papel de salgadinho, tem plástico num lado, metal do outro, ele olha as 4 cores. Eu não sei, eu não quero pensar, eu não quero gastar minha energia mental para tomar esse tipo de decisão trivial e aquilo ali não é importante para mim. Ou então ele faz isso, tem pesquisa, e aí ele vê que a pessoa da limpeza junta tudo. Por quê? O caminhão que passa tirando raras exceções de algumas cidades que tem algum tipo de separação, a grande, imensa maioria esmagadora do Brasil é reciclável ou não reciclável. Então eu deixo a decisão mais fácil. É reciclável ou não reciclável? Eu não preciso saber, porque esse processo vai ser de separação e de continuidade para esse processo. Então, o primeiro caminho, respondendo mais diretamente, é ouvir a equipe e depois pensar em uma ação que tangibilize a direção que vocês estão seguindo. Geralmente, resíduos é uma das coisas que mais diretas ou mais rápidas a serem realizadas. Douglas, aproveitando, já a gente está falando da prática das escolas, né? Você é líder no projeto Escolas pelo Clima, né? Pelo movimento. Conta um pouquinho para a gente o que é esse movimento, né? E como que surgiu ele, né? E qual o objetivo assim, dele com essas escolas, né? Como é que vocês atuam nessas escolas que hoje participam? Perfeito. O movimento ele surgiu em 2020, a partir de uma reflexão, ou de uma provocação nossa, né? Nós, como negócio social, a gente tem uma obrigação muito grande de promover o impacto social, socioambiental, né? E a gente, nossos programas, nós temos trilhas pedagógicas, enfim, a gente atendeu sempre, tem clientes na rede particular de ensino. E a educação climática é uma temática que está muito longe do chão da escola e está com pouco democratizado esse acesso à educação climática de qualidade. Falou, então vamos fazer uma comunidade aqui? Talvez, e aí, sinceramente, assim, a gente foi bastante ingênuo, pensando, olha, vamos fazer uma comunidade, talvez dê umas 20, 30 escolas, para a gente conversar e fortalecer a educação climática no Brasil. Acho que essa é uma forma de democratizar esse acesso. A gente tem uma visão de todas as escolas, ou de todos os estudantes do Brasil, terem as competências necessárias para o enfrentamento das mudanças climáticas. E a gente escolheu atuar em três pilares, que é conhecimento, conexão e reconhecimento. Então, a gente conecta a escolas que estão fazendo acontecer, faz a troca, o intercâmbio de ações, a inspiração disso. A gente promove uma curadoria de conteúdo periódica que a gente envia para os professores, para as instituições signatárias, e no final a gente tem um congresso, uma premiação, que cerca de 50 escolas apresentam e são reconhecidas, tem uma premiação das melhores ações. Basicamente é um movimento gratuito para fazer parte. 70% hoje nós atingimos aí mais de 1.200 escolas, são mais de 1 milhão de estudantes e 70% da rede pública. E basicamente você assume um compromisso de realizar uma ação climática ao longo do ano, tem acesso a esses 3 pilares, todos esses benefícios que eu citei, e no final do ano você envia para o movimento o que foi feito, né? A gente cria esse banco de dados e você tem um selo de escola pelo clima, dependendo da ação que fizer, da premiação que colocar, e se não fizer, volta para o estágio inicial, enfim. Então, é uma comunidade de prática, é um movimento de inspiração para, de fato, levar a educação climática de qualidade, com intencionalidade, para todas as escolas do Brasil. Hoje a gente está em todas as regiões, Paraguai, Equador e Portugal também. Legal. Que lindo, parabéns pelo trabalho. Acho magnífico isso. A gente unir as pessoas, né, para formar, né? A gente está formando esses nossos adultos daqui um dia.
Douglas, e em relação a esse trabalho, assim, como que você enxerga essa movimentação? Como é que você analisa essa troca, né? Você conseguiu unir todo mundo, né? Aluno, professor, né? Direção, escola, por esse propósito, assim, como que você percebe essa movimentação do lado de lá? O ponto-chave de qualquer comunidade é engajamento, né? Como que a gente cria mecanismos de engajamento. E eu acho que o principal ponto de coesão nesse processo é que as pessoas precisam, né, e quando, de novo, a gente fala de neurociência para ação, para comportamentos sustentáveis, um dos pilares é as pessoas se sentirem parte de algo maior do que elas mesmas, né? Isso não precisa ser necessariamente para sustentabilidade, pode ser para várias outras pontes, mas a sua motivação ela é diretamente proporcional a esse sentimento de que você está fazendo algo ou pertence a uma comunidade muito maior do que você mesmo, né? E isso vale para religiões, vale para várias vertentes. E a Reconecta e o Movimento Escolas pelo Clima, liderado pela Reconecta, de fato, promove essa sensação. Um dos feedbacks que a gente mais recebe acho que uma das coisas que eu mais gosto do movimento é que eu sinto que eu não estou sozinha. Porque, de fato, os professores eles têm uma carga horária muito sobrecarregada, um dia a dia muito pesado, e aí a gente faz evento 7 horas da noite, a gente junta 250 pessoas para falar disso, e as pessoas saem energizadas e querendo, quero fazer caravana para a COP30, tal, não sei o que lá. Então, assim, você vê que, de fato, é um ponto de encontro, porque muitos se sentem remando contra a maré, né? E, de fato, é um pouco isso. Então, você fazer parte de algo que é maior, você se inspirar. Então, acho que outro mecanismo interessante a gente promove muito troca, o congresso em si, as melhores ações saem em e-books, então a gente tem também no nosso site os e-books com exemplos de ações. Isso daí, muitas vezes, são realidades diferentes que a escola fala, nossa, não consigo fazer tudo isso, mas acho que eu consigo fazer essa ação. E esse um grande objetivo do movimento, é gerar ação. Então, não tenho as condições ideais, tudo bem, eu vou começar aqui e eu estou fazendo parte desse movimento que é muito maior do que eu e que a gente vai, de fato, agir de uma maneira sistêmica, complexa e que faça, que tenha algum impacto relevante. Bacana. E tu tem exemplo prático para a gente de escolas, assim, de exemplos de projetos que foram aplicados para que a gente possa inspirar, né, outras escolas, professores, né, diretores? Assim, a gente tem centenas de projetos, e aí tem diversas complexidades. Acho que um ponto importante a colocar os projetos mais transformadores são os projetos baseados em problemas reais, né, em problemas contextualizados. Então, sempre utilizem esses exemplos. Eu vou dar alguns exemplos práticos, eu não vou enrolar, não, mas não para replicar, mas o que foi avaliado, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma das escolas em Recife, senador Paulo Pessoa Guerra. Eles fizeram jardins filtrantes e uma estação de estação meteorológica, porque em Recife eles estão tendo muito problema com questões de alagamento. Então, eles desenvolveram uma atividade para realizar jardins filtrantes. Quais seriam essas técnicas? Porque essa é uma técnica muito interessante para um dos problemas dos eventos climáticos, que são as enchentes. Então, eles pegam e traduzem isso no chão da escola para mostrar que tem soluções e, quiçá, desses alunos vai virar vereador, vai virar algum representante e, de fato, sabem que, jardins filtrantes é uma das soluções que eu tenho para a minha cidade como possibilidade urbanística de cidades sustentáveis. Então, acho que esse é o exemplo. Um parceiro nosso de longa data, a Graded, estando em São Paulo, colocou todo um processo de compostagem. Em São Paulo, os gases do efeito estufa,
o segundo maior gerador são os resíduos, só perde para transporte. Então, escolas da cidade de São Paulo faz muito sentido a gente falar ou de mobilidade urbana, de questões de transporte ou questões de resíduo. Então, só nessa escola a gente teve 11 toneladas em um ano de resíduos que foram compostados. São aí mais quase 9 toneladas de carbono equivalente que deixaram de ir para a atmosfera. Então, tem um impacto, assim, imenso, imenso, imenso. A gente tem projetos também de questões dos resíduos de reaproveitamento. E aí, de novo, eu não estou falando de sucata, de trash maker, né? Estou falando, por exemplo, a gente teve uma escola em Custódio, em Pernambuco também, José Pereira Burgo, para não deixar de citar, que fez um projeto de bioplástico. Então, como que eu eu faço um protótipo a partir da casca de batata, da casca de mandioca, para produzir plástico. O plástico ele vem do petróleo. O petróleo é o combustível fóssil de maior responsabilidade dos gases do efeito estufa. Então, eu estou deixando de consumir esse recurso tão importante, tão impactante, para pensar em mandioca, que, por exemplo, é um alimento abundante ali na região. Liceu Santa Cruz, em São Paulo, fez um processo de biocerâmica com casca de ovo, caroço de abacate, estudando povos originários, as suas formas de artesanato, tá? E replicando essas formas de artesanato numa produção mais sustentável. Enfim, eu tenho, assim, muitas... Eu posso, né, a gente poderia ficar aqui falando muitos processos. E aí, para infantil, a gente sempre coloca algumas coisas mais simples. A gente vai ter a horta, a gente tem muitos projetos de restauração de mata nativa. Então, quem é da Caatinga, quem é do Cerrado, quem é da Mata Atlântica, acho que tem vários caminhos para serem trabalhados ali, dependendo do contexto. Acho que a pergunta-chave é qual que é o principal problema ou qual que é a principal fonte emissora da minha cidade, por exemplo. Adorei os projetos. Eu fico imaginando se eu fosse uma criança, né? Quando eu estava esses projetos, quando a gente está na escola e a gente faz parte disso, a gente leva para a vida, né? Eu acho que essas coisas que a gente constrói quando pequeno, assim. Então, eu fiquei imaginando como que essas crianças estão já desenvolvendo, né? E se formando como cidadãos. Então, bem, bem bacana. Assim. Douglas, eu ia deixar para o final, mas eu acho que já é o momento de a gente poder compartilhar, assim, quem tem interesse, a escola que tem interesse em fazer parte do projeto, né, fazer parte dessa comunidade, como é que faz para se inscrever? Você falou que é gratuito, mas explica como que faz para se inscrever e que apoio que vocês dão, né? Você explicou o objetivo, mas de que forma que vocês constroem isso com a escola, né? Que apoio que vocês dão para essas escolas, e aí a gente já pode depois deixar também o link daí nos comentários para poderem ter acesso ali aos seus contatos. Perfeito. www.reconecta.com/escolas pelo clima. A gente se puder colocar na legenda, mas é um formulário normal, simples, em que você assume o compromisso de a sua instituição de fazer parte do maior movimento de escolas comprometidas com a pauta climática do Brasil. Falou, olha, até o final do ano tenho esse compromisso, e aí você já entra nesse processo. Aí você entra no grupo de WhatsApp. A gente tem uma plataforma específica para essa curadoria de conteúdos, então ela recebe tem um vídeo, são sempre cardápios, tem sempre sugestões. Você pode utilizar ou não, depende do contexto da sua escola. A gente produz material, por exemplo, como criar a sua ação climática, como começar. Então, a gente tem essas diretrizes, tem um curso online introdutório para nivelar expectativas, e eventos ao longo do ano, né? Dia 26 agora, a gente tem um evento aberto também, vai ser geralmente os eventos são exclusivos, como a gente está com muitos parceiros para falar de COP é a Conferência das Partes que vai acontecer, é o evento climático mais importante do mundo e que vai acontecer aqui no Brasil, em Belém, em novembro. A gente vai abrir, então acompanhe nas nossas redes sociais também, Reconecta e Escolas pelo Clima, a inscrição, tudo gratuito, nesse processo, e aí ele é só se inscrever para fazer parte e acessar todos esses benefícios
da comunidade. Tá? E aí a gente sempre faz assim, né? Isso é sempre um conjunto de possibilidades. A gente faz o direcionamento. Quando a escola, e aí só para deixar claro a diferença, quando a escola quer, olha, Douglas, eu gostaria de uma orientação específica, uma consultoria para fazer isso na minha escola, com acompanhamento do time da Reconecta, ou eu gostaria de acessar alguns materiais específicos que são nossas trilhas, que se tiver a oportunidade de falar depois, eu dou um comentário, aí é direto com a Reconecta uma contratação de serviço. Perfeito. Então, se for específico, individual, pela escola, aí é uma consultoria, mas bem bacana mesmo. Douglas, nosso último bloco, já nosso tempo está quase no finzinho, mas vamos falar um pouquinho de colocar em prática, então, né? A gente conversou bastante sobre o que a escola tem hoje nas mãos, como que a gente está pensando em sustentabilidade, né? Como que funciona Escolas pelo Clima. E agora a escola que vai sair dessa live, né? Viu nossa conversa, que se inspirou e falou, tá, vou colocar em prática. O que ela não pode esquecer? O que ela tem que... Primeira coisa que ela tem que pensar antes de abordar esse tema, né? E pensar em movimentar a equipe dela, né? Como você falou, trazer todo mundo para o meio. Aí eu reforço o ponto, né? A primeira coisa de ouvir a sua equipe. Quando a gente fala de educação climática, é muito importante a intencionalidade. Então, por exemplo, a escola que tem algum espaço verde e tem a horta, muitas vezes ela não consegue fazer o link da horta com as questões climáticas. Por isso que é importante formação de equipe, buscar conhecimento, buscar literatura, entrar no movimento, enfim, mas essa capacitação é importante porque, por exemplo, como que uma horta ela linka com a questão climática? Se eu faço uma horta agroecológica, como eu disse da questão dos consórcios e tudo mais, a agroecologia é uma das formas de agricultura regenerativa. É uma das soluções para um dos principais problemas que a gente tem hoje, que é a mudança do uso da terra. Um dos maiores emissores do Brasil é a mudança do uso da terra, e agricultura e agropecuária. Então, se eu mostrar para o aluno que, olha, o que a gente está fazendo aqui em escala pequena é uma das soluções para as mudanças climáticas, eu estou usando a horta. É o mesmo projeto, gente, é a mesma ideia que vocês estão fazendo, mas eu estou colocando um ponto de intencionalidade pedagógica mesmo, educacional, para trabalhar aquele equipamento pedagógico para falar de mudanças climáticas, e aí depende do nível da idade dos alunos para deixar isso mais profundo ou menos profundo. Utilizar metodologias ativas, né? Acho que a gente usa em todos os nossos materiais, a gente usa muito aprendizagem baseado em problemas, principalmente, também em projetos, mas olhar o que é significativo para aquele contexto, para aquela escola, para essa transformação, e aí lembrar sempre de utilizar a sustentabilidade como um meio e não um fim. Então, eu tenho todos esses projetos, então, assim, lista todos os projetos pedagógicos que você tem no ano. Como que eu consigo encaixar mudanças climáticas e sustentabilidade como um todo como uma temática, não como um espaço curricular? A gente, inclusive, muita gente fala, olha, a gente é muito a favor de criar um currículo, uma disciplina de educação climática. Nós somos contra esse movimento. Para a gente tem que ser algo transdisciplinar. Então, eu preciso entender o que meu projeto pedagógico tem como prioridade e usar a sustentabilidade como mote. Só aí também para pegar um exemplo prático. A gente tem uma das nossas escolas parceiras, que a gente dá consultoria, que falou, olha, eu tenho um projeto de empreendedorismo esse ano, queria fazer um projeto de empreendedorismo. Eles fizeram um diagnóstico, eles viram que papel era o resíduo, um dos resíduos mais abundantes ali na escola. Eles fizeram uma fábrica de papel reciclado na escola. Na verdade, é só um liquidificador. Mas os alunos fizeram toda a parte de logo, de modelo de negócio, eles começaram a vender para o time de artes, porque começou a gerar produto e eles utilizam nas aulas de artes. E aí eu estou utilizando esse mote dos resíduos e que tem impacto direto com as mudanças climáticas, enfim, para desenvolver um projeto de empreendedorismo, para desenvolver habilidades empreendedoras. Então, o que a gente bate muito na tecla é
não precisa ser um projeto de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem que ser um meio para o desenvolvimento das competências que você já considera importantes para o seu colégio. Empatia, integridade, enfim. O que você quer desenvolver, pode utilizar tecnologias de sustentabilidade para ir nesse caminho. Douglas, uma última pergunta para a gente poder finalizar. O que você diria para as escolas que acham que dá muito trabalho pensar em sustentabilidade? Vocês estão certos, tá? Dá trabalho, porque não é um ponto simples, e de fato, esse é um tema que muitas vezes não é trabalhado, porque o nosso cérebro, ele gosta da simplicidade, ele gosta de ter uma opção A, B, e se eu apertar A, sai esse resultado, se apertar B, sai o outro resultado. Só que a gente está num mundo complexo, a gente está num mundo em que, infelizmente, são poucos os botões que a gente pode apertar, A ou B. A gente está num momento né, de uma crise de confiança, uma crise de saúde mental, uma crise societária, e que vem uma emergência climática que abraça tudo isso e que, de fato, a gente tem um ambiente muito desafiador para os nossos alunos. E a gente, se você quer ser uma escola, de fato, transformadora, precisa entender que isso vai ser importante, né? Se você é uma escola de soluções simples, você vai gerar alunos de soluções simples. Se você é uma escola que cria e que coloca soluções complexas, você gera alunos que geram soluções complexas. E assim, acho que todo educador, Camila, em algum momento, pode ser lá no comecinho, mas quando começou a carreira, começou porque tem uma chama muito grande de transformação, assim, uma vontade genuína de melhorar as pessoas, assim. São raros as pessoas que trabalham em educação com outras intenções, porque não é onde tem o maior status, onde tem a maior remuneração, apesar, né, de poder conciliar isso, mas não é isso na maior parte do tempo. E muitas vezes a sobrecarga, a rotina do dia a dia engole isso. E aí, às vezes, a gente conversa com muitos diretores que você vê que aquela chama ali, né, tá bem fraquinha, sabe? E acho que agora a gente está num momento o mundo está precisando. O mundo está precisando de escolas transformadoras. O mundo está precisando de pessoas que, de fato, acreditem genuinamente em pessoas com comportamentos sustentáveis, que o bem-estar coletivo seja um caminho para o seu bem-estar individual. E, de um ponto de vista estratégico, isso está sendo importante para o mercado, para os pais. Então, aproveita esse momento para, de fato, reacender essa chama, para mostrar e para estar junto com pessoas que também estão fazendo, batalhando. É um caminho difícil, é um caminho árduo, dá trabalho, mas se você estiver ao lado de pessoas certas, no movimento, junto com a Reconecta, sem a Reconecta, mas assim, começa, faz, que isso inspira, isso dá ainda mais propósito, porque eu sei que a rotina da escola não é fácil, mas é preciso, é urgente, e a gente precisa trabalhar com isso. Perfeito. Douglas, nosso tempo está encerrando mesmo, agora é real. Tem algum outro recado que você queira deixar? Alguma coisa que a gente não abordou que você queira trazer? Que eu deixei de fora? Não, na verdade, eu queria agradecer, acho que a gente já falou bastante, a sustentabilidade, pessoal, precisa ser trabalhada com um viés positivo. Geralmente, a sustentabilidade vem e fala de catástrofe, fala que está tudo acabando, e aí a gente cria uma barreira muito grande quando vai alguém que vai falar de sustentabilidade já, não quero ouvir, porque eu vou sair mais triste do que eu cheguei. E assim, a situação ela está complicada, mas a gente precisa desse viés propositivo, de ações. Então, tem um movimento, a Reconecta tem trilhas com materiais do professor e aluno que mostram passo a passo de como implementar 10 aulas diferentes. A gente tem outras ONGs, outros parceiros que ajudam. Quero começar sozinho, mas comece e faça,
que é muito importante. Eu agradeço muito o espaço, o tempo de discussão e o tempo, assim, a generosidade das pessoas que deixaram aí meia hora da sua vida para ouvir. É uma honra falar para vocês. A gente que agradece, Douglas. Foi muito bacana conseguir ver como você linkou assim, na tua carreira, né, a neurociência com sustentabilidade. Eu acho que para mim isso a gente consegue agir, né, sabendo como é o comportamento humano. Então eu achei isso muito maravilhoso aqui na nossa conversa e mais ainda de ver esse impacto real, né? Então ouvir esses cases, ouvir como que isso inspira a gente mesmo, assim. Eu acho que a gente vai poder fazer novas parcerias, com certeza. Acho que a gente pode trabalhar mais e divulgar vocês para nossas escolas, né? Porque eu acho que vai ajudar bastante para quem está iniciando e também quem já está com o projeto também, né? Poder aprofundar ainda mais nesse tema. Te agradeço muito pelo teu tempo e que sempre que você precisar pode contar com a gente também, tá bom? Obrigado, Camila. Um grande abraço. Obrigada também a você que nos assistiu. Então, esse foi o Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou no YouTube para acompanhar os novos episódios. Muito obrigada, até mais.